Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto de amor de Deus. Gente, falar para vocês também que hoje nós temos umas sucessões de bomba que vão cair no colo de Lula e também de Moraes e também no STF, viu? E dessa vez não foi recado de bastidor, não, viu? Uma embaixada veio a público e soltou um comunicado fortíssimo contra o Lula. E para uma embaixada desse nível precisar vir a público, gente, é porque a situação é seríssima. E é muito pior do que a gente imaginava. E eu não estou falando de uma embaixada americana, não, viu? E segundo informações que eu apurei, esse recado mexeu com a cúpula petista inteira. E tem mais. Gente, vocês sabem que o STF quer regulamentar as redes sociais. Eles querem nos calar de qualquer maneira. E isso não é novidade para ninguém. Só o que vocês ainda não sabem é que esse plano absurdo de censura está sendo acompanhado de perto, lá de fora, viu? E não é por qualquer um, não, viu? Trump e seus aliados nos Estados Unidos, inclusive a própria Casa Branca, já estão de olho nesse movimento aqui no Brasil. E segundo informações, essa tentativa de silenciar a direita está causando incômodo real no governo Trump, que pode reagir, viu? E eu não estou falando de lei Magnix, não, viu? Estou falando de coisa mais séria, de prisão. E todos os detalhes e destaque dessa notícia você vai ver aqui no nosso editorial. E ainda tem mais: uma das deputadas mais bem votadas do país, com coragem, firmeza como poucos têm no Congresso, acaba de tomar uma decisão chocante. Ninguém esperava por isso. Um momento de desespero dessa deputada e tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes. Ela acabou de dar uma declaração, gente, que mexeu com todas as estruturas do Brasil, principalmente da direita. E também todos os detalhes e destaque dessa notícia você também vai ver aqui neste vídeo. Mas não parou por aí não, viu? Ainda tem mais uma que acabou de sair, uma notícia gravíssima para Lula. Na verdade, eu vou trazer de primeira mão para vocês terem noção, essa pesquisa está deixando Lula e todo o Planalto em total desespero. Mas eu não ficar dando muito spoiler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu já vou começar com o vídeo que eu preparei para vocês, gente, que vocês não estão sabendo o que está acontecendo por trás dos bastidores de Brasília, principalmente com o ministro Alexandre de Moraes e o que ele está fazendo com aquelas testemunhas de Bolsonaro, que vai chocar vocês. Só assistam, gente, porque vai valer muito a pena. Mas antes de eu trazer esse vídeo do ministro Alexandre de Moraes, vejam que assustador que Lula acabou de falar. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo, sabe, a gente seja tão sério na relação. E quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação, ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão, que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito,
significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Meu Deus. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. Sabe? E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país, de respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha. Gente, eu não sei vocês, eu fico indigesta, me dá azia de ver Lula falar dessa maneira. Mas a verdade é outra e eu vou mostrar para vocês também o que está por trás disso, que é muito pior do que vocês imaginavam. Mas antes, olhem esse vídeo que eu falei para vocês de Alexandre de Moraes e vejam o que ele falou no momento de uma oitiva não concordar com o que ele queria. Vocês vão ficar chocados? Só assistam. Urgente, Alexandre de Moraes intervém em depoimento do general Freire Gomes e diz que ele está falseando a verdade ou falseou na polícia. Olhem isso, olhem a maneira. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente, está preparado para lidar sob tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria, novamente, de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Questão de ordem. Parece mais uma ameaça, né, gente? Agora, olhem isso. Jeffrey Chiquini explica com riquezas de detalhe o que está por trás dessa regulamentação e o que, na verdade, é o maior medo deles. A AGU está literalmente a serviço da ditadura. Governo aciona STF contra redes sociais por desinformação. O que é desinformação? Desinformação é tudo que eu não gosto, né? Excita INSS. O problema do INSS não é a corrupção. O problema do INSS é divulgarem por meio das redes sociais a corrupção desse governo. O problema é o povo saber que esse governo corrupto saqueou o trabalhador. Esse é o problema. Pedido liminar protocolado nessa segunda-feira lista anúncios fraudulentos e pede nada mais, nada menos que punição a plataformas. É o governo socialista. Quer punir empresas. Quer punir quem gera empregos e riquezas. São literalmente uma vergonha. Mas eu vou mostrar para vocês onde está a armadilha dessa ação. Onde está a maldade, o veneno dessa ação. A AGU diz que a inação das redes nesses casos gera dano à sociedade.
Balela, não tão preocupado com a sociedade. O que eles querem mesmo tá aqui, ó. Messias prega ainda que haja ordem para que as plataformas passem a responder civil e objetivamente quando envolvidas no impulsionamento, moderação ou recomendação de conteúdos ilegais. Olha o que eles entendem por conteúdos ilegais. Olha só. Uso indevido de IA e desinformação. Tudo que está escrito aqui é balela. Eles querem mesmo é se blindar de opositores políticos, eles querem se blindar da verdade, eles querem se blindar do povo, eles querem o quê? Controle eleitoral. Eles querem punir concorrentes, eles querem acabar com concorrência eleitoral. É óbvio que é isso. Mas por que a AGU quer uma canetada aqui em uma liminar e não espera a corte decidir isso daqui em colegiado? Porque eles trabalham assim. Eles sempre esperam de um amigo uma canetada para beneficiar seus interesses. Uma liminar é muito mais fácil e muito mais rápido. Não tem aquele desgaste de debate público, de debate político, de debate jurídico. Dá uma canetada e resolve o problema. Até porque o desgaste com essa liberdade de imprensa está sendo grande demais, está escancarando demais toda essa corrupção e toda essa presepada que tem diariamente desse governo fracassado. Minha gente, a AGU não está há muito tempo mais preocupada em proteger os cofres públicos. Está preocupada em proteger essa casta corrupta. A AGU a serviço da ditadura do governo Lula. E agora, olhem isso. Petista foi tratorado em debate ao vivo na CNN sobre Eduardo Bolsonaro, porque eles estão culpando Eduardo Bolsonaro, né? Me parece claro que a presença do senhor Eduardo Bolsonaro, que já no passado disse que bastava um jipe e perdão, não era um jipe, era um sargento e um soldado para fechar o Supremo, ele não conseguiu esse jipe, esse soldado que pudesse eficazmente fechar o Supremo. Então ele vai pedir auxílio àqueles que ele bate continência, àqueles que ele gosta de exibir a bandeira como se fosse estadunidense. Eduardo Bolsonaro está no país mais democrático do mundo, a democracia mais sólida, mais plena do mundo, conversas não estão articulando nada, ele não é deputado lá, com parlamentares, mostrando o absurdo que está acontecendo no Brasil, dentro do governo, dentro do judiciário brasileiro, esse consórcio que se formou, o STF e o Executivo. Então, ele está falando lá. E ele está no país democrático, falando democraticamente. Agora, ninguém fala de atentado à soberania nacional, de obstrução de justiça ou traição à pátria, principalmente traição à pátria, quando Lula vai lá na China e pede para que Xi Jinping indique um alto comissário do governo para censurar as redes sociais no Brasil, o TikTok. Quando a Janja diz qual é o problema que nós estamos discutindo no Brasil de mandar preso pessoas que falam mal do governo, porque na China mandam prender todo mundo que fala mal do governo. Ninguém fala sobre essa questão de soberania e a questão de a traição à pátria quando Lula vai, no dia da vitória, na Rússia, rodeado de déspotas e ditadores, abraçando Putin como se fosse um abraço fraterno, meu grande amigo. E isso é democrático. Quer dizer, eu estou, assim, tendo dificuldade em entender quem é que está de fato, atentando ao Estado democrático de direito no Brasil. Se é o Eduardo Bolsonaro conversando com pessoas nos Estados Unidos que acreditam na democracia, que é uma democracia mais sólida do mundo, ou conversar com Putin e um monte de ditadores e déspotas, assassinos, que é o que aconteceu recentemente, ou mesmo no enterro da autoridade maior do Irã, falando do Hezbollah, falando do Hamas. Eu gostaria de entender definitivamente o que é essa democracia relativa do PT. Gente, tem embaixada aí revoltada com o Brasil. Não estamos falando de embaixada americana, não, viu? Vocês já vão saber de quem estamos falando. E agora vejam esta bomba. Olhem esta notícia que vem causando desespero no governo do Lula e toda a cúpula do PT.
Lula seria derrotado por Bolsonaro e Michele no Espírito Santo. O governador Tarcísio de Freitas está à frente do petista, mas tecnicamente empatado. O levantamento divulgado nesta terça-feira, dia 3, pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT seria derrotado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que já era de se esperar, né, gente? Bolsonaro ganharia em todas. E pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Espírito Santo. A pesquisa também indica uma derrota para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas nesse caso há um empate dentro da margem de erro. No cenário 1, Bolsonaro vence Lula por 46,1% a 29,5%. Já no cenário 2, Michele lidera ante o petista com 38,5% a 29,8%. E no cenário 3, Tarcísio tem 0,6 ponto percentual a mais que Lula, 30,4% a 29,8%. Nos 3 cenários estão colocados como pré-candidatos Ciro Gomes do PDT e os governadores do Paraná Ratinho Júnior, de Goiás, Ronaldo Caiado do União e do Pará, Helder Barbalho. A pesquisa foi feita entre o dia 28 e 31 de maio, com 1.522 eleitores de 45 municípios do Espírito Santo. A amostra atinge um grau de confiança de 95% para a margem de erro, aproximadamente 2,6 pontos percentuais para resultados gerais. Para 27,5% dos entrevistados, a gestão é ótima, 10,1% é boa, 17,4% e 20,7% acham a administração regular. Para mim é péssima, e eu sei que para vocês também que estão assistindo o meu canal, com certeza, ainda mais depois dessa, né? Eles querem censurar as redes sociais, querem trazer para cá uma censura como a da China. Vocês acham que Lula está preocupado com o povo brasileiro? Não. A preocupação de Lula é só poder pelo poder, ele quer se reeleger. Mas como ele sabe que está perdendo em todos os cenários, tem que dar um jeito, né, gente? Como o povo vai continuar sabendo de todos esses escândalos no governo Lula? Só regulamentando as redes sociais. E é por isso que eles querem tanto nos calar. Agora vejam esta notícia. Embaixada de Israel reage à declaração de Lula e alerta para a propaganda do Hamas. Nota critica petista e previne sobre notícias falsas que alimentam o antissemitismo global. Inclusive, gente, saiu uma notícia aí, né, do Marco Rubio, que quem for antissetimista aí também corre risco de sanções de Trump. Quantos petistas vocês conhecem que fazem isso? Pois bem, depois de um longo período sem manifestações públicas, a Embaixada de Israel no Brasil divulgou um comunicado oficial na noite desta segunda-feira, dia 2, em reação às recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a ofensiva militar israelense na faixa de Gaza. Lula fez novas críticas no domingo, dia 1º, durante o evento do PSB em Brasília. O Itamaraty divulgou nota para condenar o anúncio de novos assentamentos na Cisjordânia. O petista acusou Israel mais uma vez de genocídio. Gente. Na nota, a embaixada destacou que é fundamental, aspas, não se deixar levar pela propaganda e notícias falsas das organizações terroristas, o Hamas, fecham aspas. Segundo a representação israelense, falas como Lula teria o objetivo de alimentar o antissemitismo no mundo, utilizando-se de eventos encenados, incidentes que não aconteceram na histórias falsas, fecham aspas. E o que Lula disse sobre Israel? Ao comentar o texto no Itamaraty, Lula declarou, aspas, o que nós estamos vendo é um exército altamente profissionalizado matando mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. E acrescentou, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu quero dizer aqui também no PSB, isso não é uma guerra, é um genocídio, fecham aspas, disse Lula durante o evento do partido. Gente, infelizmente, este é o presidente do Brasil. Infelizmente. Eu sei que ele não te representa, ele também não me representa. O meu coração é de Bolsonaro e da eterna primeira-dama Michele. E agora, olhem o que está acontecendo por trás dos bastidores. Vocês acreditam que tem mais um parlamentar de direita, uma das parlamentares mais votadas do Brasil, que está declarando que está fora do Brasil por causa de perseguição política? Gente. E não estamos falando da embaixada americana, não. É um outro lugar.
Olhem isso. Estamos falando de Carla Zambelli. Dessa maneira, é como se eles pegassem aquelas pessoas que saem no domingo da sua casa, confiando em Zambelli e jogando no lixo todos aqueles votos. Segundo Carla Zambelli, ela anuncia que está fora do país. A deputada se mudou para a Europa e diz que vai denunciar excesso judiciário brasileiro. Mais alguém lutando pelo nosso Brasil lá fora. Já tem Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, Carla Zambelli na Europa. A deputada federal Carla Zambelli revelou que está fora do Brasil, licenciada do mandato. No exterior, Zambelli pretende seguir os passos de Eduardo Bolsonaro, que também enfrenta investigações no STF e por isso atua fora do país para denunciar o que classifica como abusos do judiciário. Gustavo Gayer já se manifestou. Minha total e restrita solidariedade a essa verdadeira guerreira Carla Zambelli. Simplesmente a mulher mais votada nas últimas eleições, sendo obrigada a fugir dessa ditadura que se tornou o nosso Brasil. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico. E é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também, ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente, então o suplente assume, e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. Gente, eles querem calar de qualquer maneira a direita no Brasil. E agora não é só mais parlamentares, não. O medo maior deles é 2026, porque eles sabem que se Bolsonaro conseguir metade do Senado e metade da Câmara, ele muda esse país. Ao começar com pedido de impeachment, que já está em desespero, mas é um outro assunto que eu vou trazer em outro vídeo no canal, tá, gente? Os ministros do STF estão morrendo de medo de serem impeachmentados, por isso que eles estão fazendo de tudo para Bolsonaro não voltar ou alguém que seja da direita indicado por ele. E como vocês podem ver, a perseguição é ferrenha a todos aqueles que têm popularidade e trazem a verdade que a mídia tenta esconder de vocês. E com a gente não está sendo diferente, como vocês viram, né? A perseguição está ferrenha, eles querem regulamentar as redes sociais e nos calar. Precisamos nos reunir, precisamos ficar juntos nesse momento. Já começa compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando enquanto a gente puder. E Alexandre de Moraes, não nos calar. A gente precisa se mobilizar, isso não pode deixar que aconteça no nosso Brasil. Eles disseram que vão ouvir a população e eu tenho certeza que a população não quer censura aqui no Brasil. Aqui é um país, segundo a Constituição, democrático e não há democracia sem liberdade de expressão. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e mandando um abraço especial para o senhor Carlos e a dona Eliana, que eu encontrei aqui em Taubaté, na Ótica Big. Eles são os amores de pessoa. Muito obrigado, seu Carlos e dona Eliana, por assistir o nosso canal. Eu agradeço cada um de vocês e que Deus possa abençoar a vida de vocês 1000 vezes mais. E se vocês, assim como eu, têm fé em Deus e acreditam que Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026, deixe aqui nos comentários Bolsonaro 2026. Até nosso próximo vídeo.